Fala galera, belezinha? Tudo tranquilo? Estamos começando mais uma aula do canal 10 História. Seguinte, essa aula aqui é importantíssima. A gente vai falar da Rússia depois da Revolução de Fevereiro de 1917, ou seja, depois da deposição do czar. É naquela fase menchevique da Revolução Russa. É a terceira aula de Revolução Russa. Se você caiu aqui de paraquedas, recomendo que você dê uma olhada nas primeiras duas aulas de Revolução Russa. Belezinha? Bom, caiu o czar. Caiu o czar. Falei para você, é uma revolução menchevique, liberal, burguesa, que vai fazer um governo de coalizão. O que é um governo de coalizão? Eu pego a Duma, né, que é controlada pelo Partido Cadete, a Duma, lembra? O parlamento, controlada pelo Partido Cadete, que é aquele partido burguês, né, democrata, e pelo Soviete de Petrogrado. Soviete de Petrogrado é controlado pelos mencheviques, né, e pelos socialistas revolucionários. Então essa Duma, ela ainda não é exatamente um parlamento socialista, ela é um parlamento mais liberal, que tem a presença de socialistas revolucionários, mas ela ainda é controlada, né, por pessoas que não são revolucionários socialistas, tá bem? O que faz de importante esse governo? Primeira coisa, liberdades individuais. Então eu não tenho mais censura, tenho direito de ir e vir, tenho liberdade de associação. Liberdade de imprensa. Outra medida importantíssima naquele momento, redução da jornada de trabalho. Veja só, a jornada de trabalho na Rússia naquele momento vai cair para apenas, entre aspas, 10 horas por dia. Enquanto na Europa já se trabalha 8 horas por dia há anos, na Rússia, em 1917, a jornada de trabalho vai cair para 10 horas. Tudo bem? Vai cair para 10 horas. Outra coisa importante, na Rússia, o governo, né, agora liberal do Nikola Kerensky, do líder menchevique, né, vai anistiar os presos e exilados políticos. Os czares russos, ao longo do tempo, esse último especialmente, vinha exilando, vinha prendendo pessoas que eram de sua posição. Um dos caras exilados vai ser justamente o Lenin, que é o líder dos bolcheviques. Só que o Lenin volta à Rússia em abril. Quando Lenin volta para a Rússia em abril, ele volta trazendo algumas teses, as chamadas teses de abril. As teses são paz, pão, terra e liberdade, né? Esses 4 lemas, paz, pão, terra e liberdade. É muito interessante pensar que paz, pão, terra e liberdade possam ser um tema, né, de revolta, né? Paz, pão, terra e liberdade é o mínimo que qualquer um teria que ter, qualquer um gostaria de ter, paz, pão, terra e liberdade. E o outro lema, todo poder aos sovietes. Grifa aí, todo poder aos sovietes. Quando eu digo todo poder aos sovietes, eu estou agradando demais a população, porque a população está organizada em torno dos sovietes, né? Lembrou? Então, quando eu digo todo poder aos sovietes, eu estou dizendo todo poder ao povo. Isso é muito interessante. Tudo bem? Todo poder ao povo. Outra coisa que acontece durante o governo do Kerensky, formação da Guarda Vermelha. O Leon Trotsky vai se aproximar da população e vai organizar a chamada Guarda Vermelha, ou seja, uma espécie de polícia que vai garantir os direitos, os interesses da população. Tá? Ela vai servir, vai ocupar o lugar da polícia. Perceba que eu tenho um Estado dentro do Estado. Um Estado dentro do Estado, por quê? Porque eu tenho os sovietes que organizam a população e eu tenho uma espécie de polícia que também é organizada pela população. Isso significa um Estado dentro de um Estado. Né? Isso significa que eu tenho uma organização social dentro do Estado russo naquele momento. Aliás, Estado russo governado pelos mencheviques, que está perdendo ainda nas batalhas da guerra.
né? Ainda está perdendo na guerra. Só que em outubro de 1917, os bolcheviques passam a ser maioria e lideram o soviete de Petrogrado, e liderados por Trotsky vão avançar sobre o Palácio de Inverno, fazendo com que os bolcheviques tomem o poder. Então os bolcheviques agora vão tomar o poder que antes era dos mencheviques. Repara, até 1917, até fevereiro de 1917, o poder é do czar. Até fevereiro de 1917, o poder é do czar. De fevereiro de 17 até outubro de 17, o poder é dos mencheviques. E de outubro de 17 em diante, o poder é dos bolcheviques. Tudo bem? Tá claro? O Lenin diz que as condições dos trabalhadores russos eram muito ruins. Não tinham nem os direitos civis, eles não conseguiam nem se reunir. E por isso que a Revolução Russa vai acontecer, por isso que o czar vai perder espaço. Então o Lenin sempre aponta, né, e os bolcheviques sempre apontam a necessidade da Revolução Russa como uma necessidade do povo assumir o poder para deixar de ser um povo oprimido, para deixar de ser um povo pisado pelos interesses do capital internacional, pelos interesses dos boiardos e da própria Igreja Ortodoxa. Tá claro? Tudo bem? Então, a Revolução de Outubro de 1917 significa os bolcheviques no poder. Se o Lenin é o líder dos bolcheviques, significa dizer que o Lenin assumirá o poder que vai comandar o país. Tá? O governo do Lenin é de 1917 a 1924, ano em que o Lenin morre. Tá claro? Tudo bem? Bom, e o que o governo faz? O que o Lenin faz? Primeira medida, um acordo com a Alemanha. O Lenin procura a Alemanha e fala: Alemanha, quero sair da guerra. A Rússia quer sair da guerra. A Alemanha vai dizer: ah, Rússia, peraí, fica mais um pouquinho, eu tô batendo tanto em você, tá tão gostoso, fica mais um pouquinho, eu conquisto tudo. O Lenin vai dizer: não, eu vou sair e te entrego uma parte da Polônia, a parte que era russa da Polônia, a Finlândia, a Lituânia, a Letônia e a Estônia. A Alemanha fala: ah, tá bom, assim tá bom, pode sair da guerra. E a Rússia sai da guerra. Perde Polônia, Finlândia, Lituânia, Letônia e Estônia. Segunda coisa que o Lenin faz: reforma agrária. Vamos redistribuir as terras na Rússia. Terceiro ponto: nacionalização das empresas. Eu disse lá no primeiro vídeo de Revolução Russa que as empresas que estavam na Rússia eram essencialmente empresas estrangeiras. Agora, o Lenin vai nacionalizar essas empresas, elas vão passar a pertencer ao Estado. E quem controla as empresas e quem controla a sociedade? Os sovietes. Lembra? Todo o poder aos sovietes. Então nós vamos entregar agora o poder aos sovietes que vão controlar a fábrica. Vitor, mas e o czar? O czar vai ser fuzilado. Todos, né? Todos da família real vão ser fuzilados. Por que fuzilar? Para evitar a possibilidade, né? Para dificultar a possibilidade de darem um contragolpe. Ou seja, de desfazerem a Revolução Russa, né? De desfazerem a Revolução Socialista. Tudo bem? Bom, mas é claro que a revolução não vai ser aceita assim simplesmente, né? Você chega no poder, toma o poder e fala: ah, não, agora quem manda aqui sou eu, e ninguém faz nada. Evidentemente que a Rússia vai passar por um período de guerra civil. Nós vamos dividir em dois grupos. O grupo pró-revolução, que são os vermelhos, ou seja, os bolcheviques, os sovietes, os camponeses, e o grupo contra a revolução, que é o chamado grupo branco, o Exército Vermelho e o Exército Branco. Exército Vermelho, camponeses, bolcheviques, sovietes. Exército Branco, os mencheviques, os latifundiários, a Igreja Ortodoxa, os czaristas e as potências estrangeiras. Incrivelmente, os vermelhos vencem. Eles são mais gente, eles são gente mais pobre, menos equipada, mas eles vencem. Por quê? Especialmente porque é uma revolta da população oprimida contra os opressores, o latifundiário, a igreja, o czarista. Percebeu? Então a população acaba lutando muito do lado dos sovietes porque vê nisso a possibilidade de reforma agrária, vê nisso a possibilidade de mudança de vida. Agora, durante a guerra, passa a prevalecer na Rússia o chamado comunismo de guerra. O que significa isso?
toda a produção vai ser dada ao Estado, chamada centralização da produção ou requisição agrícola forçada. O que é? Você produz, me entrega o que você produz e eu distribuo para todo o Estado, para todo mundo, de acordo com a necessidade de cada um. Tudo bem? Bom, depois eu vou trazer o problema disso. Segunda consequência, os brancos, o exército branco é derrotado. Né? É derrotado. Só que com a derrota do exército branco aparece um cordão sanitário, um isolamento à Rússia. Por que isolar a Rússia? Horas, porque a Rússia acabou de fazer uma revolução socialista. Todos os outros países da Europa são capitalistas. O que acontece se a moda pega? Já pensou se todos os países da Europa passam a ser socialistas? Então eles vão isolar a Rússia. Falam, ó, tudo bem, Rússia, você é socialista? Tudo bem, fique aí. Eu não quero contato com você, não quero que nenhuma notícia sua chegue aqui, nenhuma minha chegue aí, e pronto, a gente se isola, a gente se separa, por isso o chamado cordão sanitário. Agora, eu tinha dito que a economia de guerra, que a requisição forçada tinha gerado um problema. É o problema da corrupção. Desde o começo, a população russa vai começar a se queixar de ter que entregar a produção para o governo e o governo fazer uso de corrupção, né? E alguns receberem mais, outros recebem menos, os recursos serem desviados, a população acaba ficando meio sem comida. E também gera um outro efeito, que é o seguinte: se eu vou te entregar o que eu produzi 10 ou eu produzi 1, muda o que na minha vida? Então, com a requisição forçada, surge a seguinte mentalidade: eu prefiro não produzir, porque se eu não produzir, eu pelo menos não me canso. Entendeu? Eu pelo menos não me canso. Então eu fico sem produzir. Ou eu produzo muito pouco, e aí eu entrego muito pouco. E isso gera um problema. Então o nível de produção, dá uma olhada no gráfico, o nível de produtividade na Rússia cai desesperadamente porque a população passa a produzir pouco, já que vai ter que entregar para o Estado, e o Estado é um Estado corrupto. Então eles preferem não produzir. Tudo bem? Para resolver esse problema, o Lenin vai adotar a chamada NEP, ou a nova política econômica. NEP, nova política econômica. Essa nova política econômica permanece entre 1921 e 1928. Qual que é a ideia do Lenin? O Lenin vai dizer o seguinte: olha, eu vou fazer assim, vamos recuperar essa economia. A pequena e média empresa, ou seja, quem tem até 20 funcionários, produz livremente. A grande empresa pertence ao Estado. Então volta a valer economia de mercado, ou seja, você produz, você vende, você cuida daquilo que tem até 20 funcionários, as pequenas e médias empresas. A grande propriedade, o grande banco, isso não, isso pertence ao Estado. Essa foi uma maneira de fazer com que a economia da população voltasse a girar, de que não houvesse mais, né, essa necessidade de entregar para o Estado e ficar com medo de ser vítima de corrupção ou ficar desmotivado para produzir. Então as pequenas propriedades voltam, as pequenas e médias propriedades passam a pertencer ou voltam a pertencer aos seus donos, né, com o comércio livre desses produtos, inclusive dos produtos agrícolas. Com isso, com a NEP, a economia russa volta a crescer, né, parcialmente, mas ela volta a crescer e o país começa a sair dessa situação calamitosa. É claro que até um certo momento, muita gente vai morrer porque vai faltar muita comida. Afinal de contas, baixa produtividade e corrupção só podem levar à morte. Tudo bem? 1922 tem um fenômeno interessante. A Rússia anexa, ela conquista outras pequenas republiquetas que ficavam em volta, o Uzbequistão, Tadiquistão, esses lugares. Essas pequenas repúblicas, né, vão passar a ser socialistas, porque a Rússia anexou. E aí aparece em 1922 esse país, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tudo bem? Tá claro? Problema. Lenin
morre. Vamos ver consequências da morte do Lenin no próximo vídeo. Fica aí, é rapidinho.